Vamos falar com Deus uma vez mais. Vamos buscar a sua presença. Pai, fala ao nosso coração, Senhor. Orienta-nos com a tua palavra. Fortalece-nos pelo entendimento da tua palavra. Livra-nos, ó Deus, do mal, pelo poder e pelo entendimento e pela prática da tua palavra. É o que nós te suplicamos, é o que nós te pedimos. No nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Diz assim o texto sagrado: Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele, Jesus, lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Alegria ou soberba? Alegria e soberbia, ou o ato de ser soberbo. Logo depois de Jesus colocar à prova aqueles que o queriam seguir, mas queriam seguir a Jesus pelas motivações erradas, isso se encontra no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, do versículo 57 a 62. Logo depois disso, Jesus vai comissionar 70 dos seus seguidores para irem à sua frente, nas cidades, por onde ele passaria, e eles seriam como um tipo de precursores seus. Eles iriam nos lares, eles iriam nas cidades, abrindo e já anunciando aquele que viria, anunciando o nome de Jesus, anunciando o seu poder, anunciando que Jesus viria trazer o seu reino mediante o arrependimento. E esta era uma missão honrosa, e ao mesmo tempo difícil, e ao mesmo tempo perigosa. Uma missão honrosa, uma missão difícil, uma missão perigosa. Uma missão honrosa. Veja o número de homens, ou o número de discípulos que Jesus comissiona, 70, que é um número importante dentro do pensamento judaico. 70 era o número de anciãos eleitos para ajudarem a Moisés. 70 homens que foram comissionados para ajudarem a Moisés em todas as causas. As mais difíceis, que eles não conseguissem tratar, aí sim seria levado a Moisés. Se encontra isso no livro de Números, capítulo 11, do versículo 16 em diante. 70 é o número que vai compreender um sinédrio. Reunião de homens, líderes do sinédrio. 70 homens eram necessários para compor um sinédrio. 70, segundo Gênesis capítulo 10, com ênfase no versículo 32, é o número das nações descendentes que iriam descender de Noé, nações abençoadas. 70 líderes, 70 nações, 70 anciãos eleitos para ajudarem a Moisés. O número é muito especial, e esse número traz toda uma gama de poder, sim, gama de importância, gama de seriedade a essa missão que havia sido concedida pelo próprio Senhor Jesus a esses homens. É uma missão honrosa. E nós falamos também, baseados na palavra de Deus, que é uma missão difícil e perigosa. No capítulo 10, no versículo 3, diz assim: Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. É uma missão perigosa, é uma missão difícil. Cordeiros no meio de gente que quer destruir,
gente que quer devorar, gente que quer fazer mal. E aí nós lembramos que precisamos, pelo Espírito Santo de Deus, ser corajosos, homens e mulheres de fibra e de coragem, pelo poder do Espírito Santo, para realizar a nossa tarefa. Tarefa esta que é honrosa, mas que em muitos casos se revela uma missão difícil e perigosa sim. Mas você tem que crer e experimentar a ação do Espírito Santo na sua ação no dia a dia, no envio do Evangelho, no anúncio da palavra de salvação. A missão desses 70 era uma missão de paz, porque Jesus vai dizer que eles deveriam anunciar a paz a todas as gentes. Era uma missão também de cura, e era uma missão de anúncio do Evangelho do Reino. Eles deveriam chegar, anunciar a paz, curar em nome de Jesus, e dizer: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Esta ação deveria se dar nos lares, de acordo com os versículos 5 e 7 do capítulo 10, e deveriam também se dar nas cidades, de acordo com os versículos 8 a 12, também do capítulo 10. Lares e cidades, pequenos lugares, ou poderiam chamar pequenos grupos, ou ainda poderiam dizer times de casa. Times de casa, onde o líder de cada time anuncia a paz, é promotor de cura, e também anuncia que o reino de Deus está próximo e que é necessário o arrependimento genuíno. E também nas cidades, essa mensagem e essa ação de paz, de cura e do anúncio do reino e da chegada do reino também deveria ser proclamada às cidades. E a gente lembra de Pé na Estrada, a gente lembra de Projeto Conexões, a gente lembra de tantas ações realizadas, onde nós saímos desse espaço comum e vamos anunciar justamente estas mesmas coisas. Você foi comissionado pelo Senhor da igreja para, em missão, ser precursor não da sua primeira vinda, mas nós somos sim precursores da sua segunda vinda, porque ele vai voltar. Ele vai voltar. E nós devemos proclamar esta mensagem com coragem, sabendo que a missão é uma missão honrosa, mas difícil e também perigosa. E aí nós chegamos no texto que lemos, do capítulo 10, dos versículos 17 a 20, onde nessa missão honrosa, esses 70 homens tiveram uma experiência de vitória. Versículo 17 diz isso: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles levaram a paz, pregaram o reino, curaram, expulsaram demônios, e eles vêm cheios de júbilo, cheios de alegria. Essa vitória trouxe uma tremenda alegria para aqueles obreiros. O que Jesus havia prometido, havia dito, se deu, aconteceu, e eles foram instrumentos do Senhor Jesus nesse empreendimento. Então eles tiveram sim uma experiência exitosa, tiveram sim uma experiência vitoriosa, mas em meio a essa experiência de vitória, de gozo, de alegria, eles vão ouvir da boca do próprio Senhor Jesus uma advertência séria, uma advertência solene. Jesus diz para eles: mas ele lhes disse, versículo 18: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Qual foi o pecado de Satanás? A cola ali, ó. Soberba. Era, segundo a palavra,
anjo, querubim ungido, andava em meio das pedras, tinha poder, tinha glória devida aos anjos, mas cujo coração se exaltou e queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. No livro do Apocalipse nós vamos ver que há uma batalha nos céus, ou no céu, e o diabo e seus anjos são expulsos, são vencidos, são derrotados, são lançados fora da presença de Deus. E o pecado é de rebelião, o pecado é de soberba, o pecado é da inveja, o pecado é de querer tomar o poder, o pecado é de querer ser Deus, estar acima de Deus. Pastor, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que as nossas alegrias, se nós não tomarmos cuidado, podem dar lugar ao orgulho. Essa alegria que é genuína, que é verdadeira, se não tomarmos cuidado devido à nossa própria natureza pecaminosa, nós podemos, de forma muito fácil, caminhar para a soberbia, ou caminhar para a soberba, para o orgulho, e esquecemos que o poder que nos foi dado é de quem? É de Jesus, é do Senhor, não é nosso. Nós não fazemos por mérito, não fazemos pela nossa própria inteligência ou poder próprio. Somos apenas, somente, e graças a Deus, somos somente seus instrumentos. Somos instrumentos nas mãos de Deus. Tomemos cuidado. Tomemos muito cuidado. O puritano Richard Baxter, ele ficava aflito quando, após a publicação de muitas das suas obras, uma delas nós lemos no seminário, eu creio que o reverendo J.R. leu também, que é o Pastor Aprovado, do Richard Baxter. É um clássico. E é um clássico tão importante que, se você abrir esse livro hoje e ler, você vai achar que foi escrito hoje, para pastores no dia de hoje. Pastores e membros da igreja de uma forma geral. Richard Baxter, o Pastor Aprovado, e agora foi relançado com o nome de O Pastor Reformado. E as pessoas vibravam ao ler as suas obras, muitas delas ainda publicadas em vida, não é? E as pessoas chegavam e louvavam Richard Baxter. Que conhecimento, que poder, que inteligência. E ele dizia: meus irmãos, eu sou apenas uma caneta nas mãos de Deus. E que louvor se pode dar a uma caneta? Esta era a frase: sou apenas uma caneta nas mãos de Deus. Que louvor pode ser dado a uma caneta? Queridos, vamos ser sinceros. É bom receber elogio. É bom dizer que o seu trabalho foi uma bênção, que você foi usado por Deus. É lógico que isso traz uma gratificação, mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem hora que a gente acha que é a gente que faz, que só aconteceu porque eu estive lá, e aí fica complicado. Temos de estar lá, temos de trabalhar, não podemos abrir mão da obra, mas devemos ter cuidado, mediante essa advertência solene de Jesus aos 70 e a nós hoje também. E Jesus vai mostrar de fato qual é a genuína alegria que deve inundar o nosso coração, que deve tomar a nossa mente, e que deve sim, essa alegria é que deve sim impulsionar todo e qualquer trabalho nosso na igreja, pela igreja. Hernando Dias Lopes vai dizer o seguinte: a maior glória de uma pessoa não está naquilo que ela faz para Deus, mas naquilo que Deus fez para ela. A maior glória de uma pessoa não está naquilo que ela faz para Deus, mas sim naquilo que Deus fez para ela. E aí nós vamos ao versículo de número 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, ou se vos submetem. Mas onde deve residir a alegria do crente? Porque o vosso nome está... Vamos ler juntos? E sim, porque o vosso nome está arrolado nos céus. É aquilo que Deus fez por nós.
Nossa alegria está na graça salvadora. A nossa alegria está no fato de que o nosso nome está arrolado nos céus, está no rol do livro da vida, está ali guardadinho, e se está ali, nada poderá apagar. E daí sim vem a nossa alegria, daí sim vem o nosso júbilo, e aí sim nós trabalhamos com a real alegria, e não com soberba. Encerrando, irmãos, Sir James Simpson, que foi o inventor do clorofórmio. Você sabe o que é clorofórmio? Eu só sei dizer o seguinte: clorofórmio, nos filmes, é quando tem aquela mocinha em perigo lá e tal, e vem um cara, o vilão, pega um vidro, vira, aí a mocinha desmaia. Quem já viu isso? Levanta a mão. Levanta a mão aí. Obrigado. Aí eu fico mais aliviado, fico mais tranquilo. Ele vai dizer o seguinte, quando disseram quanto da invenção, de qual foi a maior descoberta, Sir James Simpson. A minha maior descoberta foi saber que Cristo é meu Salvador. Foi a resposta que ele deu a diversos repórteres que estavam à sua volta. A maior descoberta, a minha maior alegria, a minha maior motivação para trabalhar é que Cristo é o meu Salvador. Cristo é o seu Salvador. Cristo é o nosso Salvador. Que Deus muito nos abençoe e que nós trabalhemos motivados pela disposição correta. A alegria do nosso nome estar arrolado nos céus. A alegria de termos sido salvos por Cristo Jesus. Essa é a nossa real alegria. Deus muito nos abençoe. No nome dele mesmo, no nome de Jesus Cristo. Amém.